A paz do Senhor. Eu vou começar lendo na palavra de Deus, no livro de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Toda vez que a mulher for orar ou profetizar, ela deve colocar algo sobre sua cabeça? E se tiver que colocar o véu quando for orar, é somente quando estiver em público ou quando estiver em casa sozinha também? Véu e cabelo são a mesma coisa? O uso do véu no tempo do apóstolo Paulo era cultura ou doutrina? Só a Congregação Cristã no Brasil, a CCB, a famosa Igreja do Véu, é que pratica o uso do véu? Não usar o véu é pecado? Usar o véu é sinal de santidade? Só será salva a mulher que usa o véu? Deus só ouve a mulher que usa o véu? A mulher deve usar o véu por causa do marido? A mulher deve usar o véu por causa dos anjos? A mulher deveria usar o véu para não ser confundida com uma prostituta? No final deste vídeo estarei dando a minha opinião sobre o assunto do véu. Se é mandamento, se é doutrina, se era costume. No livro de 1 Coríntios capítulo 11, temos 3 assuntos abordados por Paulo: cabelo, véu e a ceia do Senhor. No Antigo Testamento era comum o uso do véu. Tamar, nora de Judá, enganou Judá usando um véu cobrindo seu rosto para não ser reconhecida por ele. Gênesis capítulo 38, versículo 14. Rebeca se cobriu com o véu quando se apresentou para Isaque. Gênesis capítulo 24, versículo 65. Mas Rebeca e Tamar não usaram o véu porque era algo ordenado por Deus. Era um costume. No caso de Tamar, foi para enganar Judá. No livro de Cantares, capítulos 4, versículo 1 e capítulo 6, versículo 7, fala da esposa que usava véu. Dizem que no tempo de Paulo, alguns outros povos ou sociedades tinham o costume de usar o véu e que muitas dessas mulheres que usavam o véu nem religiosas eram. Tem quem acredita que o cabelo é um véu de proteção natural espiritual. Dizem também alguns que no tempo de Paulo havia homens prostitutos e esses homens tinham o cabelo comprido. Hoje em dia é comum vermos freiras usando véu, muçulmanas usando véu. Algumas mulheres católicas usam o véu. Algumas mulheres evangélicas que não são da Congregação Cristã no Brasil usam o véu. Havia mulheres que tinham o costume de orar com véu sobre sua cabeça, mas quando não tinham um pano consigo, elas colocavam a mão sobre a sua cabeça. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, esse eu tenho, com 2.050 páginas, esposas e filhas dos cidadãos assírios deviam cobrir-se com véu quando saíam sozinhas nas ruas, com exceção das prostitutas e escravas. E ainda, segundo o dicionário bíblico Wycliffe, as mulheres frequentemente usavam véu, que era um pano sobre a cabeça, e que essa prática deveria continuar para sempre. O livro História da Igreja, de Everett Ferguson, esse livro eu também tenho, não diz nada a respeito do véu. São 2 livros, volume 1 e volume 2. O volume 1 tem 640 páginas e o volume 2 tem 1.087 páginas. Se tivesse algo sobre o véu relatado nos livros, provavelmente eu teria notado, a não ser que eu não percebi, mas acho difícil eu não ter percebido. O que eu percebi nos livros foi comentários sobre a ceia, sobre o batismo, sobre as reuniões dos cristãos, sobre as ofertas, sobre o dízimo e sobre a mulher pregar em público. Não vi nada relatado a respeito do véu. Uma pintura feita na catacumba de São Calixto, em Roma, século IV d.C.,
mostra uma mulher com um véu sobre a sua cabeça. A história mais comum sobre esse assunto do véu no tempo de Paulo tem a ver com prostitutas, que as prostitutas eram carecas e que quando uma prostituta se convertia, ela deveria colocar o véu sobre a sua cabeça nos cultos até o cabelo crescer, e que também uma mulher casada não deveria andar com a cabeça rapada e nem com cabelo curto, para não ser confundida com uma prostituta ou ser vista como uma mulher que não é submissa ao seu marido e não o respeita. Para muitos estudiosos da palavra de Deus, foi por causa das prostitutas que Paulo falou a respeito do véu. Tem quem acredita que Paulo se referiu à ordem no culto e à submissão das mulheres para com seus maridos, e que o assunto principal ali não era o uso do véu, e muito menos como sendo mandamento. Tem quem acredita que havia mulheres com o cabelo preso, e elas não deveriam ter o cabelo preso nos cultos, por isso Paulo ter comentado sobre o véu. As mulheres se penteavam fazendo tranças que circundavam a cabeça como um boné. Para alguns, o uso do véu no tempo de Paulo era cultural e nada a ver com doutrina. Para outros cristãos, é doutrina, e que a mulher deve usar o véu nos cultos. Dizem que o véu era muito usado pelas mulheres nos cultos e não era só as cecebianas que usavam, e que com o tempo o véu foi sendo deixado de lado. Antigamente era comum ver mulheres com o véu nos cultos. Hoje é raro você ver uma mulher usando o véu nos cultos evangélicos, a não ser na congregação cristã no Brasil. Ainda tem mulheres que usam o véu que não são da congregação cristã no Brasil, mas são bem poucas. O que você acha da congregação cristã no Brasil, a CCB, irmão Fabiano? O que eu acho da CCB, para mim, não é uma organização religiosa, não é uma denominação para eu congregar. Porque ali tem algumas heresias, tem algumas questões que vai contra a palavra de Deus, que não tem necessidade nenhuma, por exemplo, o rebatismo. E outra que não passa de mais uma organização religiosa e que também a salvação não está só ali. Não é só os cecebianos que serão salvos. Lembrando que Deus não instituiu, não fundou nenhuma organização religiosa. Deus não fundou nenhuma denominação religiosa. Salvação somente no nome de Jesus Cristo. Deus só vai salvar quem tem Jesus Cristo na vida e vive em obediência à sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então, a igreja, a CCB, Congregação Cristã no Brasil, nada mais é do que mais uma de tantas denominações que tem espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Então, você tem que conhecer muito bem a Bíblia para comparar o que a Bíblia ensina a respeito disso e daquilo e o que a Congregação Cristã ensina a respeito do mesmo assunto. Então, como eu falei, como tem assuntos que a CCB ensina que não é o que a Bíblia ensina, então eu não posso fazer parte de uma denominação como essa, porque não dará certo eu fazer parte, porque eu estarei não aceitando o que é ensinado lá, mostrando através da Bíblia que eles têm alguns ensinamentos extra-bíblicos, e eu não vou aqui citar nenhum deles agora, porque não é o foco do vídeo, para que o vídeo não fique muito extenso. Eu só digo para você que gosta de frequentar essa denominação, a CCB, que você vigie, que você tome cuidado com o que eles ensinam lá. Julguem entre vocês mesmos. É decente a mulher orar ou profetizar com a cabeça descoberta? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Segundo alguns, Paulo está dizendo que é indecente. É ilícito a mulher orar ou profetizar sem véu na cabeça, mesmo tendo o cabelo comprido. Outros pensam que Paulo está se referindo a mulheres carecas ou com o cabelo curto. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16.
Os que acreditam que o uso do véu não é mandamento, usam esse versículo para dizer que Paulo disse que esse assunto do véu não é relevante, que não é assim tão importante e que os crentes das outras igrejas da sua época não estavam preocupados com esse negócio de usar ou não usar o véu. Outros discordam e dizem que o que Paulo disse foi: se alguém quer debater se a mulher deve usar o véu ou se a mulher não deve usar o véu, nós não temos esse costume de ficar debatendo, e nem as outras igrejas também têm esse costume. Os que veem o véu como doutrina dizem que Paulo estava falando a respeito de Gênesis, quando disse que o homem é a imagem de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7. E nada a ver com cultura ou prostitutas. Os que dizem que o véu é doutrina também citam 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, para dizer que o que Paulo ensinou para os coríntios vale para todas as igrejas de todos os lugares e de todos os tempos e de todas as épocas. Tem quem acredita que o assunto do véu em 1 Coríntios capítulo 11, do versículo 3 ao 16, é a respeito da mulher casada, que ela deveria colocar o véu para mostrar que ela estava sob a autoridade de seu marido e também de Deus e também para ela ser respeitada pelos homens. No caso da mulher solteira, ela deveria colocar o véu como sinal de modéstia e pureza. Ainda tem quem diz que o véu deveria ser usado somente pelas mulheres que tinham o cabelo curto ou raspado. Para alguns cristãos, véu e cabelo são a mesma coisa. Para outros cristãos, não é a mesma coisa. Tem alguns que dizem que o véu usado pelas mulheres hoje em dia, nos cultos, não é o véu que as mulheres usavam no tempo de Paulo. O véu usado no tempo de Paulo era o nicabe. Só os olhos ficavam à mostra. Para esse grupo, o tipo de véu usado pelas mulheres hoje em dia está errado, pois o rosto não pode ficar à mostra. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10. Muitos usam esse versículo para dizer que a mulher deve usar o véu quando for orar e profetizar. Que a mulher não deve orar ou profetizar sem ter uma cobertura sobre sua cabeça. E essa cobertura não é o cabelo, é um pano. E que se a mulher orar sem uma cobertura, ou seja, o véu sobre a sua cabeça, ela desonra a sua cabeça e estará desonrando a Deus. De acordo com alguns, por causa dos anjos, se refere aos anjos que encobrem seu rosto quando estão na presença de Deus. Isaías capítulo 6, versículo 1 e 2. Paulo estaria dizendo que assim como os anjos cobrem seu rosto diante do trono de Deus, também as mulheres devem cobrir sua cabeça? Eu pergunto, mas por que apenas as mulheres? Os homens não estão também na presença de Deus? Tem quem acredita que a mulher deveria se cobrir com véu para não serem cobiçadas pelos anjos devido à sua beleza, como aconteceu em Gênesis capítulo 6. Veja o meu vídeo, o vídeo que está aí no meu canal sobre os Néfilins, e você vai entender sobre esse assunto. Tem quem diz que a mulher sem véu, quando fosse orar ou profetizar, estaria em desobediência ao que Deus quer, e ela estaria sendo vista pelos anjos que dariam testemunho contra ela. Outros acreditam que pelo fato de Paulo ter mencionado os anjos, é porque esses anjos levam as orações das mulheres até Deus. Os anjos veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Mateus capítulo 18, versículo 10. Tem quem acredita que por causa dos anjos, isso se refere ao julgamento dos anjos, onde eles serão julgados pela igreja. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3. Mas não os anjos bons, os anjos maus, os demônios. Tem quem acredita que por causa dos anjos, Paulo se referiu ao pastor da igreja. Muitos acreditam que o uso do véu é mandamento, e citam 1 Coríntios capítulo 14, versículo 37, para dizer que tudo o que Paulo ensinou é mandamento do Senhor.
Os que são contra o uso do véu ser doutrina dizem: então, Deus somente vai ouvir e salvar a mulher que tem o véu na cabeça? Minha opinião sobre o assunto. Para mim, o irmão Fabiano Pedroso, Paulo está tratando de ordem no culto, honra a Deus, submissão e respeito ao marido da parte da esposa e o modo como deve ser o cabelo da mulher e como deve ser o cabelo do homem. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 5. Concordo em dizer que Paulo realmente mandou as mulheres cobrirem suas cabeças quando fossem orar e profetizar. Mas esse cobrir a cabeça é mandamento? Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 6. Paulo disse que a mulher que não quisesse usar o véu, então deveria rapar o cabelo. Mas se ela sentisse vergonha em ter o cabelo rapado, então ela deveria colocar o véu. Paulo está dizendo que a mulher deveria usar o véu para mostrar que ela está debaixo da autoridade de alguém, ou seja, de seu marido ou de seu pai, ou como sinal de modéstia e pureza. No caso, as mulheres solteiras. Por estar com o véu, as mulheres eram respeitadas pelos homens. Mulheres sem o véu na congregação no tempo de Paulo eram desonradas e desrespeitadas por alguns homens. A mulher deveria cobrir a cabeça como sinal de modéstia, respeito e subordinação ao seu marido. A Bíblia diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido. Efésios capítulo 5, versículo 22, Colossenses capítulo 3, versículo 18, Tito capítulo 2, versículo 5 e 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Hoje em dia, a mulher precisa colocar o véu sobre a sua cabeça para dizer que ela é fiel e submissa ao seu marido? Com véu ou sem véu, se a mulher não for fiel a seu marido, para o céu é que ela não vai. Êxodo capítulo 20, versículo 14 e 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. A respeito das prostitutas que muitos dizem que elas eram carecas e que deviam usar véu quando se convertiam, é daí que veio o assunto do véu pelo apóstolo Paulo. Só que esse assunto não é mencionado por Paulo e nem pela Bíblia. Mas também não estou dizendo que isso não é verdade. Eu não estava lá em Corinto no tempo de Paulo para ver e dizer se é verdade ou não. Creio em ser verdade, que havia prostitutas em Corinto e que o costume delas era ter o cabelo rapado. A igreja de Corinto estava tendo um probleminha com algumas mulheres. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Assim como Jesus Cristo está debaixo da autoridade de Deus, e o homem está debaixo da autoridade de Jesus Cristo, a mulher também deve estar debaixo da autoridade do homem. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Efésios capítulo 5, versículo 23. O judeu usa o quipá ou o solidel para dizer que ele está debaixo de uma autoridade, que é Deus. Só que eles erram quando oram com a cabeça coberta. E mesmo orando com a cabeça coberta ou não, para o céu é que não vão, pois eles, os judeus convertidos ao judaísmo, não têm Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Quando Paulo disse que a mulher deve usar o véu por causa dos anjos, isso não se refere a mandamento e muito menos é doutrina. Sinal de autoridade é porque esta mulher está dizendo que ela é casada e está debaixo de uma autoridade que é seu marido. Por causa dos anjos,
Paulo está dizendo que os anjos também são submissos a Deus e que estão debaixo da autoridade de Deus, e não que eles estão no culto, assistindo o culto ou levando as orações das mulheres até Deus. E também esses anjos não têm nada a ver com o pastor da igreja. Agora, os anjos mencionados nos capítulos 2 e 3 do livro de Apocalipse, que fala das cartas enviadas às 7 igrejas, nesse caso, creio se referir ao responsável, ao pastor de cada uma daquelas igrejas. A Bíblia de Jerusalém diz assim: é por isso que a mulher deve disciplinar seu cabelo por causa dos anjos. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 10. Dizer que a mulher deve usar o véu porque representa salvação e santidade é falar o que a Bíblia não fala. Cuidado com a idolatria, você mulher que usa o véu. Pois ouvi uma história de que uma pessoa foi curada quando foi colocado um véu sobre ela. Entenda que se a pessoa foi curada, foi Deus que a curou, e Deus não a curou porque foi colocado o véu sobre a pessoa enferma. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso que rape o cabelo. Mas, se lhe é vergonhoso ou tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 6. Esta passagem está dizendo que a mulher não pode cortar o cabelo e muito menos as pontas do cabelo? Muitos interpretaram esse versículo dizendo que a Bíblia proíbe a mulher de cortar o cabelo e muito menos cortar as pontas do cabelo. Dizer que a mulher não pode cortar o cabelo ou as pontas do cabelo é falar aquilo que a Bíblia nunca falou. Na minha humilde opinião, mulher com cabelo muito, mas muito comprido, para mim não é legal. Acho feio, mas respeito. Eu não gostaria de ter uma esposa com um cabelo desse jeito. Tem mulher que seu cabelo bate no chão. Um irmão uma vez disse: quando eu casar, não quero que minha mulher corte o cabelo e muito menos as pontas do cabelo. O que a Bíblia diz a respeito do cabelo é que a mulher, seja ela casada ou solteira, ela não deve ter o cabelo curto ou raspado igual ao do homem. E o homem não deve ter o cabelo comprido igual ao da mulher. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 14 e 15. Homem com cabelo comprido e mulher careca ou com o cabelo bem curtinho é desonra. Não sou eu quem está falando, é a Bíblia. Uma vez eu, irmão Fabiano, me confundi com uma mulher achando que era homem devido ao cabelo curto. Também já me confundi com um homem pensando que era mulher devido ao cabelo comprido. Com certeza você também já passou por isso. Por isso, vejo que o assunto do véu de que Paulo falou era porque algumas mulheres estavam com o cabelo curto ou raspado e que elas deveriam colocar o véu para mostrar respeito aos seus maridos e também para ganhar o respeito dos homens. Em relação ao homem, ele não pode estar com algo em sua cabeça, chapéu, boné, quipá, quando for orar ou profetizar. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é glória do homem. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 7. Muitos cristãos entendem que Paulo está se referindo ao véu como sendo cabelo e vice-versa. Mas não, véu e cabelo não são a mesma coisa. Em nenhum momento Paulo disse que o cabelo e o véu são a mesma coisa. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15, Paulo disse que o cabelo foi deixado no lugar de véu. Isso nos passa o entendimento que a mulher não é obrigada a usar o véu quando for orar ou profetizar. Se ela tem o cabelo comprido, então não precisa usar véu. Irmão Fabiano, nos dias de hoje, a mulher que vai em um culto evangélico com a cabeça raspada ou o cabelo bem curto, ela deve se cobrir com véu? Como para mim, o irmão Fabiano, o uso do véu não é mandamento, essa mulher não precisa cobrir sua cabeça com véu, nem que esteja acompanhada do seu marido. O que deve se fazer é pedir se ela sabe o que Paulo falou a respeito do cabelo da mulher, a respeito do tamanho do cabelo da mulher.
a respeito do cabelo curto ou raspado. Irmão Fabiano, e no caso da mulher que precisou raspar a cabeça por causa de motivo de saúde, como para fazer uma cirurgia, por exemplo, neste caso não há desonra nisso. Alguém ainda pode dizer, irmão Fabiano, Paulo parece se contradizer, pois parece que ele diz que é para a mulher usar o véu, mas ao mesmo tempo ele parece dizer que a mulher não precisa usar o véu, como por exemplo, quando ele disse que o cabelo foi deixado no lugar de véu. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 15. Não discordo desse irmão. Pedro comentou sobre isso, de Paulo ter escrito alguns assuntos difíceis de entender, onde os ignorantes e instáveis deturpam, trazendo destruição. 2 Pedro capítulo 3, versículo 16. Julguem entre vocês mesmos. É decente a mulher orar ou profetizar com a cabeça descoberta? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Essa fala de Paulo, para mim, se refere às mulheres carecas ou que tinham o cabelo curto. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 16. Entendo neste versículo que Paulo está dizendo que ele e as igrejas de Deus não tinham o costume de debater sobre o usar ou não usar o véu. Por isso eu, o irmão Fabiano Pedroso, não vejo o uso do véu como mandamento, como doutrina. Se fosse tão importante o uso do véu, com certeza Paulo teria mencionado nas suas outras cartas, e Pedro, Tiago e João também teriam mencionado. A respeito do cabelo preso por algumas mulheres, não creio ser esse o motivo da discussão de Paulo. Usar o véu do templo, aquele que foi rasgado de cima a baixo, Mateus capítulo 27, versículo 51, quando Jesus Cristo morreu na cruz, para dizer que a mulher não precisa usar o véu, nada tem a ver com o assunto do véu em 1 Coríntios capítulo 11. Usar 2 Coríntios capítulo 3, versículo 16, para dizer que a mulher não precisa usar o véu quando se converte, é dizer aquilo que a Bíblia não diz. Nesta passagem, Paulo está se referindo à lei de Moisés. E todo homem que insiste em viver na lei de Moisés, que é coisa do passado, como cobrar o dízimo, proibição de comer carne de porco, apresentar crianças e guardar o sábado, entre outros, é como se estivesse com véu. Paulo está dizendo de forma metafórica que o véu está cobrindo o entendimento desse homem. Homem esse que insiste em trazer coisas do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E para esse homem tirar o véu definitivamente da sua vida, ele precisa saber a diferença entre lei e graça. A respeito do livro História da Igreja, de Everett Ferguson, mesmo se tivesse algo sendo dito que as mulheres usavam o véu porque era doutrina, mesmo assim eu continuaria crendo que o véu não é doutrina. Moisés colocava um véu sobre seu rosto quando se chegava a Deus, mas quando conversava com Deus, ele tirava o véu. Êxodo capítulo 34, versículo 33 e 34. Percebeu? Quando conversava com Deus, Moisés tirava o véu. Não há contradição aqui? Moisés tirava o véu quando conversava com Deus. Paulo diz que a mulher deve colocar o véu quando vai conversar com Deus. Não há contradição, pois o assunto do véu pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11 se tratava de respeito, autoridade, honra, ordem e decência no culto. Moisés cobria o rosto porque seu rosto ficava muito brilhante quando entrava na presença do Senhor, e isto causava medo aos israelitas. Deus não ordenava que Moisés colocasse o véu ou tirasse o véu quando falasse com ele. A ideia de colocar o véu partiu de Moisés e não de Deus. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar e falar com ele. Êxodo capítulo 34, versículo 35.
Paulo comentou sobre isso. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Tem mulher que coloca o véu mesmo estando sozinha em casa quando vai orar. O que eu digo para você, mulher que gosta de usar o véu, é: se você se sente bem usando o véu nos cultos, então use, pois a Bíblia não diz que você deve usar e também a Bíblia não diz que você não deve usar. E ninguém deve te obrigar a usar e ninguém deve dizer para você não usar. Agora, acreditar que o uso do véu é mandamento e que indica santidade e salvação, e você achar que está sendo mais santa do que as tuas irmãs que não usam o véu, aí você estará errando. Entenda que Deus vai te ouvir com véu ou sem véu, e com véu ou sem véu, sem obediência à palavra de Deus para o céu, é que você não vai. Então esta é a minha opinião sobre o assunto do véu, que o uso do véu não é mandamento, não é doutrina para os cristãos e nunca foi. Respeito quem pensa diferente.